Meus irmãos, paz e bem, para mim é uma alegria poder lhes falar mais uma vez. Hoje eu gostaria de comentar com vocês acerca do texto do livro dos Salmos, que se encontra no Salmo de número 119, a partir do versículo 89 e até o versículo 96. É assim que está escrito: Para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada no céu. A tua fidelidade se estende de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas estão a teu dispor. Se a tua lei não tivesse sido o meu prazer, há muito tempo eu teria perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que me tens dado vida. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Os ímpios me espreitam para me destruir, mas eu considero os teus testemunhos. Tenho visto que toda perfeição tem o seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Palavra do nosso Deus, louvado seja. Meus amigos, hoje eu gostaria de comentar com vocês sobre o lugar da palavra de Deus em nossas vidas. Muitas pessoas costumam ter em suas casas exemplares da Bíblia. Algumas vezes estas Bíblias ficam abertas em um canto visível da sala de estar, por vezes no Salmo 91 ou em qualquer outro salmo, e as pessoas têm um pensamento de que a presença mesma da Bíblia afasta maus espíritos ou más intenções, maus olhares sobre a tua casa, sobre a tua vida. Eu diria que isso é pura superstição. A Bíblia, ela é poderosa. A palavra de Deus é poderosa. Contudo, não é o objeto que carrega esse poder. O que carrega poder é a mensagem que está na palavra de Deus. E este poder, ele se manifesta quando nós lemos esta palavra, compreendemos a palavra, adequamos a nossa vida à palavra do Senhor e a anunciamos. Então, o ciclo se completa em nosso ser. Então, eu gostaria de falar um pouco sobre quais são os obstáculos ou problemas que nós podemos enfrentar ao lidar com a Bíblia Sagrada. Primeiro, eu quero falar sobre obstáculos que eu denominaria de obstáculos hermenêuticos ou interpretativos. Estes obstáculos hermenêuticos ou interpretativos têm 4 dimensões. Em primeiro lugar, nós temos que nos conscientizar que o que foi dito na palavra de Deus foi dito há 3.000 anos atrás, às vezes há 2.000 anos atrás, até mesmo 3.500 anos atrás. Há uma separação, há um abismo temporal entre o intérprete odierno, o intérprete contemporâneo e o autor bíblico, o autor dos textos sagrados. Esse abismo é, por um lado, temporal, por outro lado, ele é cultural também. Então, nós temos uma separação que não é apenas cronológica, mas a mente, a cultura, os valores, aquilo que é importante para a sociedade e para os indivíduos no tempo bíblico, não tem o mesmo valor e o mesmo lugar social. Então, há uma separação cultural entre nós e os personagens bíblicos. Mas há uma terceira dificuldade também, que eu poderia chamar de abismo ou problema hermenêutico interpretativo, que tem a ver com a língua. Sim, esse texto foi escrito, às vezes, há mais de 2.000 anos atrás, na melhor das hipóteses, e esse texto foi escrito numa outra cultura e em outra língua.
O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, o Novo Testamento em grego, praticamente todo o Novo Testamento é grego, com alguma citação aqui e ali em hebraico e aramaico, mas 99% do texto do Novo Testamento foi nos legado através da língua grega, que era a língua mais falada, a língua do comércio, a língua dos contratos, a língua das tratativas, muito embora o Império fosse romano e o latim fosse uma língua extremamente importante, os editos dos imperadores e dos governadores eram publicados em latim, nós ainda estávamos próximos daquele período de grande influência que aconteceu no século III a.C., quando o império de Alexandre Magno, de Alexandre o Grande, se espalhou por todo o mundo, fazendo com que a língua grega, porque Alexandre era macedônio, tinha, portanto, uma grande influência do pensamento, da filosofia, da mitologia grega, da filosofia mesma. Alexandre Magno teve como preceptor, para você ter uma ideia, Aristóteles, discípulo de Platão, o grande filósofo ateniense. Bem, posto isso, a gente compreende que aproximarmos-nos do texto bíblico, e o fazemos através de uma tradução, e é importante que a tradução seja recente, porque a própria linguagem, na língua portuguesa, as palavras elas estão vivas, elas entram em desuso, outras palavras surgem. Nós temos um abismo, que é um abismo temporal, cultural, linguístico, e também temos um abismo que tem a ver com a nossa capacidade de compreender, ainda que em língua portuguesa, compreender o que o autor quer dizer. Então, por isso é tão importante que frequentemente leiamos comentários bíblicos ou ouçamos expositores da Bíblia, para que melhor a compreendamos. A Bíblia é muito importante, a palavra de Deus é muito importante, ela é lâmpada para os meus pés, o próprio Salmo 119 diz isso, a sua beleza, o seu poder, a sua fidelidade, ela é ilimitada, é imensa, é eterna, mas nós precisamos compreender a palavra do Senhor. O segundo obstáculo, para mim, se você achou que esse primeiro obstáculo hermenêutico-interpretativo era o maior de todos, na verdade não é. O segundo obstáculo é o maior de todos, que é o obstáculo prático. É sermos capazes de, uma vez compreendendo o que a Bíblia nos diz e compreendendo o que ela diz, efetivamente, não o que gostaríamos que ela dissesse, adequar as nossas vidas a isto que foi revelado por Deus. Infelizmente, desde sempre, a igreja tem se caracterizado por pegar o vinho bom e novo de Caná da Galileia, esse vinho maravilhoso feito por Jesus, que é o Evangelho, e diluir esta palavra em água e colocar açúcar. Quando eu era criança, a gente chamava essa mistura de sangria. Então, o Evangelho, que é o vinho bom, o vinho melhor, se transforma em algo que não é o Evangelho. E essa transformação se dá em decorrência da nossa indisposição para viver de acordo com a palavra do Senhor, de acordo com o Evangelho, de acordo com aquilo que nos foi proposto. O caminho da vida eterna não é acreditar em Deus. O caminho da vida eterna não é dizer que Jesus é teu Senhor e Salvador. O caminho da vida eterna é, sendo Ele Senhor e Salvador, vivermos de acordo com o seu ensinamento. Se isso não estiver presente em nossa vida, estamos perdidos. Ou seja, estamos nos enganando a nós mesmos e enganando as demais pessoas. Nós não deveríamos nos chamar de cristãos se nós não estamos dispostos a adequar a nossa vida ao ensino de Jesus, ao Evangelho de Jesus. Vou dar 5 exemplos a vocês de como é barra pesada fazer isso. O primeiro exemplo, todos retirados do ensino de Jesus. O primeiro exemplo é que Jesus diz, olha, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, beber ou vestir. Porque Deus é que dará a você
tudo isso que você precisa. Olhem para as aves dos céus, elas não plantam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai as alimenta. Então, Jesus nos ensina a termos uma vida de dependência de Deus e de confiarmos na provisão de Deus, como os pássaros fazem, como os lírios do campo, cujas vestes, as pétalas, são tecidas pelo próprio Deus e que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer uma daquelas ervas do campo, daquelas flores do campo. Um segundo exemplo, primeiro já bastaria, né? Vivermos confiantes e dependentes de Deus e sem ansiedade. Mas eu disse que lhes daria 5 exemplos. Um segundo exemplo é que Jesus nos dá a ordem de não acumular para nós outros tesouros na terra, onde ladrões escavam e roubam, onde a ferrugem e a traça corrói, mas que o nosso único tesouro seja a nossa relação com Deus. É fazer dos céus do Senhor a nossa provisão, não apenas, mas o nosso tesouro, porque alertou Jesus, e é verdade, como sempre, tudo que ele diz, onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Então, o não acumularmos também é um dos ensinos do Evangelho. Terceiro exemplo que Jesus nos diz é: não julgueis, para que não sejais julgados, porque com a medida que julgais, serás julgado e serás reprovado. Para de falar do cisco no olho do teu irmão quando tu tens uma trave no teu próprio olho. Tira primeiro a trave do teu olho, depois verás perfeitamente para poder, então, ajudar ao teu irmão. Então, essa abstenção de toda forma de julgamento, esse afastamento, e para usar uma expressão grega, essa ataraxia, essa suspensão de todo tipo de juízo moral em relação ao outro, é o convite que o Espírito Santo de Deus nos faz através da sua palavra. E se a levamos a sério, isso deveria ser a nossa prática. Isso não pode ser dito apenas como uma beleza, como algo maravilhoso, mas que não se revela como compromisso de fé e de vida em nome de Jesus. Um quarto exemplo dos desafios feitos pelo Evangelho e pelo ensino de Jesus ele nos mandou sair sem qualquer provisão e cuidado para pregar, anunciar a todas as pessoas a palavra do Senhor, as boas novas. Ele disse que essa saída ela é urgente. Ele nos enviou para que partíssemos com pressa, não é? Ele diz: olha, deixam os mortos, sepultar os próprios mortos, vão agora e anunciem o amor de Deus às pessoas, o Evangelho, a boa nova do Evangelho, e que deveríamos ter tanta pressa que a ninguém saudeis pelo caminho, ou seja, não fica demorando, não fica te retardando a tua ida, mas vai a todo canto pregar o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso que o Senhor nos mandou fazer, e por obediência nós deveríamos ir. E em quinto e último lugar, ao irmos, nós deveríamos curar os enfermos, suscitar os mortos, expulsar os espíritos malignos que, porventura, estivessem agindo sobre aquelas pessoas. Parece que isso foi afastado do nosso espectro de possibilidades. Nós nos tornamos oradores do Evangelho e não praticantes do poder de Deus. Efetivamente, a gente precisa, se nós somos discípulos de Cristo, deveríamos crer que aquilo que ele ensinou pode e irá se cumprir em nossas vidas se nós nos entregarmos a essa obra. Sim, meus irmãos, um dos grandes desafios que temos diante de nós é o problema prático, problema hermenêutico, mas, em segundo lugar, esse problema prático de viver. E talvez a vida de São Francisco de Assis seja tão radicalmente chocante para a maioria de nós, devido ao fato que Francisco se dispôs a viver aquilo que ele leu na palavra. Ele leu isso que eu acabei de dizer a vocês e ele viveu isso, ele praticou isso, ele comprometeu-se com isso. Para Francisco, Jesus é Senhor, muito mais do que para a maioria de nós, olhando para a minha própria vida, porque ele decidiu viver de acordo com o ensino de Jesus, sem sangria, sem água, sem açúcar, sem pedacinhos de maçã no vinho bom,
que o Senhor nos deu. O terceiro e último problema que nós temos em relação à palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, tem a ver com o problema didático, né? O problema hermenêutico, eu preciso compreender o que a palavra do Senhor ensina. Em segundo lugar, eu preciso viver, praticar aquilo que a palavra do Senhor me estabelece, me impõe. E em terceiro e último lugar, eu tenho um problema didático, um problema de ensino. Ou seja, eu preciso ensinar isso que a palavra do Senhor nos propõe como verdade. Agora, para ensinar isso que a palavra de Deus nos propõe como verdade, eu preciso viver, né? Eu me lembro muito das palavras do padre Antônio Vieira, e o padre Antônio Vieira dizia que um dos problemas fundamentais dos pregadores de sua época, ele viveu no século XVIII, um dos problemas fundamentais dos pregadores de sua época é que as palavras saíam de sua boca já refutadas por suas vidas. Ou seja, a vida negava o que a boca dizia ou lia no texto sagrado. Então, esse é um problema dos mais graves, não é? Esse é um problema dos mais graves que a gente vai ter que enfrentar. E eu queria deixar essa reflexão com vocês para que a gente possa pensar. Giovana está me ligando aqui insistentemente. Giovana é a minha filha caçula. Eu vou parar essa gravação e vou atendê-la. Deus nos abençoe.